Bom dia, vamos assim às diárias de hoje, 23 de janeiro, domingo, terceiro domingo após a Epifania, e ter que ser rápidos, os textos são grandes. Como tem culto, o versículo do culto é: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Os textos são grandes, a chavezinha que eu proponho é: todo mundo é importante e que seja com amor. Muito bem, os textos eu vou ler na seguinte ordem: os 2 versículos do dia, e depois os 3 textos de leitura bíblica e, por último, o texto de pregação. Então vamos lá, os 2 versículos do dia. Salmo 104, 33, cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. E Tiago 5, versículo 13, alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Sim, as pessoas que têm fé também sofrem. Vamos às leituras bíblicas, então. Neemias 8, 1 a 10, mas eu vou ler até o 12, tá? Neemias 8, 1 a 12. E está escrito assim. É um texto meio histórico, tá? Está querendo explicar o surgimento de uma reunião especial anual entre os judeus. Em chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel aos seus cuidados, nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. Ele leu no livro diante da praça, que está fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante os homens e mulheres e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Amaías, Urias, Ilquias e Menseias, e à sua esquerda, Pedaias, Misei, Malquias, Azum, Asbadão, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima deles, no púlpito, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor, com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serabias, Jamim, Acube, Sebetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Amã, Pelaiate e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente dando explicações, de maneira que entendesse o que se lia. Neemias, que era o governador, Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam tudo ao povo, lhe disseram: Este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não preenteis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que nada têm preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram
calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, beber e enviar porções e regozijar-se grandemente, porque tinham entendido a palavra que lhes foram explicadas. Isso vai voltar daqui a pouco no texto de Lucas. Muito bem, o salmo citado para hoje é o Salmo 19, inteirinho, também é grande. Tem um trecho deles que Maria conhece, um trecho desse salmo. É assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa para o outro dia, e uma noite revela conhecimento para a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho, principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces que o mel e destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar, a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas, absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei imprescindível e ficarei livre da grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Guarda os teus servos, nós, de orgulho e de se achar melhor que os outros. Onde que ele diz, peraí, sem os guardar, grande recompensa. Senias para o absolve. Também da soberba, guarda esses teus servos da soberba, né? Às vezes a pessoa está numa posição, acho que é grande coisa. O terceiro texto de leitura é Lucas 4. Ele já apareceu antes, mas é bom que se insista nele. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. E ensinava na sinagoga, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me escolheu para evangelizar, da boa nova, aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu o assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. E o texto da pregação é de 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 12 a 31, é grande, mas vamos lá. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros são muitos, continua um só corpo.
assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser corpo, do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que parecem menos dignos no corpo, a esses damos muita honra. Também os que em todos nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos, ou todos profetas, ou todos mestres, ou operadores de milagres. Nem tem todos o dom de curar. Falam todos em línguas, ou interpretam essas línguas. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Logo depois, capítulo 13 de 1 Coríntios é o hino ao amor, que ele diz: o maior de todos os dons é o amor. Um beijo, até amanhã.